Olá! É uma alegria recebê-lo novamente em nosso terceiro encontro. Meu nome é Bruna Lofego e hoje eu estarei compartilhando com você soluções para você atrair o seu cliente para o coworking. E eu vou te mostrar a possibilidade de montar o seu coworking de forma inteligente e segura, que te garanta renda e segurança financeira. Antes da gente iniciar o conteúdo, eu quero enfatizar que hoje é um dia muito especial, pois eu tenho o prazer de oferecer a você a oportunidade de se tornar meu mentorado nesse caminho, aonde juntos garantimos segurança em cada etapa e a conquista da sua renda através do espaço compartilhado. Uma das coisas mais gratificantes na minha experiência como mentora em coworking é ver a formação de uma comunidade de empreendedores de todo o Brasil. Todo mundo buscando aprender e ajudar uns aos outros a alcançar seus objetivos nesse mercado. É incrível conhecer todas as histórias de vida de cada pessoa e ver como elas estão alcançando sua liberdade financeira através dos seus próprios negócios de coworking. E não é só isso. No fim desse vídeo, eu vou revelar uma surpresa e a novidade que eu preparei para vocês e eu vou liberar as 3 palavras-chave para o sorteio. E eu vou explicar as regras para que você possa concorrer ao kit de segurança para o seu coworking. Tudo certo? Então vamos! Ao longo dessa semana, você viu que a demanda pelos espaços de trabalho compartilhado está crescendo e que nos últimos 2 anos cresceu mais de 90% em todo o mundo, pessoal. Esse modelo de negócio não é algo passageiro, porque não é uma tendência mais, já é realidade provada. A maneira mais inteligente é aproveitar o melhor momento da história para montar o seu coworking. Então, já começa a se adequar e rentabilizar o espaço de forma compartilhada. Porque eu tô te dizendo, no futuro, não existirão imóveis comerciais com aluguel tradicional. No segundo vídeo, você viu que o caminho para começar a montar um coworking exige que você faça uma pesquisa de mercado e elabore uma cesta de produtos. E isso, posteriormente, vai tornar muito mais fácil você fazer uma tabela de planos e preços. Os serviços mais comuns oferecidos são sala privativa, ambiente compartilhado, sala de reunião, sala de treinamento ou auditório. Se o seu coworking for de nicho, ou seja, na área da saúde ou na área da beleza, ou qualquer outra, é importante você pesquisar qual a necessidade dos profissionais que utilizam essas áreas para você entender os serviços que você vai oferecer nos ambientes do imóvel. Para você ter uma ideia de quanto isso é importante, assista esse meu mentorado. Fala pessoal, tudo bem? Daniel do Quartel Coworking, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e eu estou passando para falar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência na mentoria da Bruna, né, Coworking de Sucesso. Eu morei um tempo fora, nos Estados Unidos, e lá eu acabei conhecendo esse modelo de negócio, coisa que eu achei bastante interessante. E como um dos imóveis da minha família estava vazio quando eu retornei para o Brasil, eu resolvi entrar nesse mercado, né? Mas sem conhecimento do modelo de negócio, apenas de vivenciar e experimentar isso lá fora. Então nós tivemos sérias dificuldades no início na parte de gestão, organização de contratos, organização das horas dos nossos clientes, né? E participar da mentoria nos trouxe mais clareza de como gerir o negócio. E isso foi tão positivo que nós saímos aí de 10 estações compartilhadas e 5 salas privativas, né? E 3 salas privativas para 9 salas privativas e 20 estações compartilhadas, e agora estamos expandindo para um segundo piso com auditório para até 50 pessoas. Então, de maneira rápida, nós conseguimos medir e visualizar de maneira tangível, né, palpável, a evolução do nosso negócio antes e depois da mentoria Coworking de Sucesso com a Bruna. Viu só? Como o caminho que falei na aula 2 faz a diferença na hora de montar um coworking?
Se qualificar para montar um coworking é essencial para você não perder dinheiro. Vamos para o conteúdo da aula de hoje, então. Hoje nós vamos falar sobre as formas de atrair cliente no coworking. Esse é um dos pilares do coworking de sucesso. E eu chamo de pilar de vendas. E dentro dele eu ensino tudo sobre comercial e marketing no coworking. Eu escolhi a presença online para falar hoje porque 9 de cada 10 mentorados que eu converso me respondem que ainda não tem um website estruturado quando eu pergunto: como você faz para as pessoas acharem seu coworking na internet? Presença online é você poder ser achado quando alguém busca pelos seus produtos e serviços na internet. E por que isso é importante? Anota com muita atenção, tá? 100% das pessoas interessadas em comprar um serviço de coworking irão te procurar nos buscadores da internet quando eles quiserem achar um coworking na região deles. Então quer dizer que basta você ter um Instagram bem organizado no seu coworking? Não. O Instagram é uma rede social que serve para você se relacionar e educar as pessoas sobre os produtos e serviços que você oferece. A sua venda vai vir, de fato, pelos resultados da pesquisa no Google. Bruna, como que você sabe disso? Porque eu atuo nesse mercado tem 13 anos. E você pode imaginar quantas publicidades e propagandas eu já testei nesse tempo todo, né? Ou seja, quando alguém precisa de um espaço de coworking, essa pessoa vai no Google, digita espaço de coworking, exemplo, na Paulista, em São Paulo. E pelos resultados, ele acessa ou o website ou o Google Maps, clica em algum botão e pede um orçamento. Basicamente, é isso que a pessoa faz quando deseja um orçamento de coworking. O que você precisa fazer é estar presente nos resultados quando alguém buscar no Google um serviço de coworking. E como que faz isso? Primeiro, você vai fazer um perfil da sua empresa no Google. Essa ação é gratuita e com esse perfil configurado, seu coworking vai aparecer no Google Maps, por exemplo. Ou seja, você será achado por todos. Sim, você pode fazer anúncios, inclusive, desse cadastro, mas por enquanto não vamos falar de anúncio no Google ou de anúncio nenhum. Eu estou falando apenas cadastrar sua empresa no Google gratuitamente para ser encontrado quando alguém buscar esse serviço na sua região. O próximo passo é você ter um website com um formulário de contato. Ou seja, um website onde as pessoas sejam capazes de entrar em contato com a sua empresa diretamente, sem precisar de nenhum intermediário. Quando eu digo intermediário, pensa comigo. Quem é dono do seu Instagram? Quem é dono do seu LinkedIn? Quem controla essas ferramentas são os donos delas. Se elas saem do ar, se sua conta é bloqueada, se qualquer coisa nesse sentido acontece, você sai perdendo. E quando você tem um ponto de contato seu, como um website, por exemplo, quem controla é você. Isso quer dizer que uma pessoa que se cadastra ali terá você como ponto de contato e não um intermediário. Percebe? E talvez você esteja pensando, Bruna, então não é para eu fazer um Instagram? Claro que eu não estou falando isso. Você deve fazer cadastro em todas as redes sociais que você desejar. Elas são um ótimo ponto de contato, divulgação e, principalmente, elas servem para você se relacionar com o público, com o seu mercado. Resumindo, então, existem 2 ações básicas que você precisa fazer para iniciar a presença online do seu coworking. Cadastrar sua empresa no Google e ter um website com um formulário de contato. Agora, eu vou te falar o que vai acontecer depois que você entrar na mentoria Coworking de Sucesso. E eu quero que você feche os olhos para conseguir visualizar. Imagina você se sentindo seguro e confiante em relação a cada etapa do processo de abertura do seu coworking. Porque sabe que está sendo mentorado por uma pessoa experiente e comprometida em ajudá-lo. Imagine você entrando no seu espaço ocioso, que estava ocioso, em pouco tempo transformando ele num ambiente de trabalho vibrante e próspero, aonde diferentes profissionais, diferentes empresas dividem o mesmo espaço e colaboram uns com os outros.
Agora imagina poder compartilhar a sua experiência e conhecimento com outros empreendedores iniciantes, ajudando a fomentar o empreendedorismo e desenvolvimento econômico da sua região. Imagina o sucesso financeiro que você poderá alcançar tendo a liberdade de investir em novos projetos e conquistar seu sonho de fazer o que você quiser com o seu tempo. Sabe por quê? A sua empresa não precisa de você o tempo todo lá. Imagina o seu coworking funcionando perfeitamente todos os dias do ano, mesmo quando você não está presente fisicamente no local. Por quê? Porque você adotou a metodologia coworking de sucesso que aprendeu na mentoria. Imagina você ampliando o coworking, construindo mais salas privativas e mais salas de reunião. Imagina a sensação de liberdade e realização ao ter o seu próprio negócio, gerenciando o seu tempo e tendo flexibilidade para conciliar trabalho e vida pessoal. E o seu coworking te trazendo segurança financeira todos os meses. Imagina você se tornando parte de uma comunidade única de donos de coworking em todo o Brasil, de todos os nichos, trocando experiência, soluções, estratégias para enfrentar desafios comuns e crescer junto. Agora chegou a sua vez. Você quer montar o seu coworking e ter uma renda recorrente segura, entrando todo mês através do seu espaço? Quer aprender a gerir o coworking mesmo de longe? Quer aprender a atrair clientes todos os dias e manter o seu coworking sempre cheio? Porque é assim quando você domina os processos do coworking, as vendas, a gestão, a equipe. Acredite, ter um coworking que te gere renda de mais de R$20 mil por mês é uma questão de tempo. Vai por mim. Todo o seu conhecimento e expertise eu reuni em um programa de mentoria que é baseado naquilo que eu vivo no meu próprio coworking. E mais, gerando renda recorrente e sem depender da presença física todos os dias no local. Eu encurto o caminho significante na sua trajetória. E eu decidi transformar esse conhecimento na mentoria Coworking de Sucesso para que as pessoas tenham segurança na hora de montar o seu. Daqui a pouco o coworking será padrão para os imóveis comerciais. Desde que eu resolvi compartilhar o que eu sei, eu já tive vários mentorados que viram seus imóveis parados começarem a gerar renda. Tem mentorado que começou com 3 salas. 2 anos depois tem mais de 15 salas. Eu decidi ensinar o meu método Coworking de Sucesso para que mais pessoas pudessem parar de perder dinheiro. Se você tem um imóvel parado e não está rentabilizando, está perdendo dinheiro. Se você tem vontade de montar um coworking e não começa porque não sabe para onde começar, por onde começar, eu te convido a participar da minha mentoria. Segunda-feira de manhã, eu vou abrir as vagas para a minha formação Coworking de Sucesso. É meu programa de mentoria avançado, onde você tem acesso ao treinamento gravado, tem acesso a mim através do WhatsApp diretamente, para tirar todas as suas dúvidas durante a implementação de cada etapa do processo. E além disso, você vai fazer parte da comunidade Coworking de Sucesso. Investidores e empreendedores do Brasil inteiro interessado em coworking. É um grupo riquíssimo, que um ajuda o outro. Veja o que as pessoas que fazem parte estão falando. Eu sou a Maria Isabel, tenho um coworking em Porto Alegre chamado Onyx Coworking. Eu acredito que o desafio mesmo era como que eu ia organizar o coworking, né? Como é que eu ia desenvolver, como é que eu ia fazer para ter as coisas funcionando. Como é que funcionava um endereço fiscal, que eu nunca tinha escutado falar. Como é que funcionaria uma sala de reunião, como é que seria cobrado, como é que as pessoas impediriam isso, como é que a gente teria as salas disponíveis para a gente fazer, a organização da gente fazer salas por hora ou salas privativas. Essas eram as coisas que eu não sabia, eu não tinha o conhecimento de como é que funcionava o coworking, né?
E aí, com a Bruna, é que eu fui descobrindo tudo isso, principalmente essa parte do endereço fiscal, de todas essas outras coisas que oferece, além de locar a sala, no caso, né? Eu não tinha segurança de se o que eu estava fazendo era certo, se estava correto. Eu não tinha um exemplo, né, de como é que funcionaria isso. E aí, depois da mentoria, tudo clareou, porque aí eu estava, estou indo pelo caminho certo, estão fazendo isso, eu já fiz isso, eu comecei fazendo isso, aí a gente aprimorou, como é que eu vou dizer, complementando muita coisa do que a gente tinha, a gente foi complementando com o que eu fui aprendendo na mentoria. Com a mentoria, eu já podia ir perguntando e vendo o que eu poderia fazer em relação ao que eu já tinha, ou o que eu poderia melhorar, ou oferecer para o meu cliente, além do que eu já tinha, com os exemplos que a gente tem no nosso grupo, né? Porque eu não tinha praticamente não tinha endereço fiscal. Quando eu comecei com a Bruna, não tinha nenhum. Aí depois a gente eu comecei a estudar, a perguntar, a ver. Atualmente a gente está com 25 endereços fiscais. Mas a gente quer mais, né? Mas a gente está com esses 25. O próximo a ter resultado pode ser você. Lá na mentoria, eu pego na sua mão e te levo até o topo do mercado de coworking. Nós começamos pela parte do planejamento, entendemos o negócio, passamos pelo CNPJ, eu te explico os departamentos e a rotina do dia a dia do coworking. A gente tem um módulo inteiro sobre adequação do imóvel, seja ele próprio ou alugado, tá? A gente vê a região, o estilo, o tamanho, os ambientes mais importantes, os mais rentáveis. A gente avança para o layout do imóvel, adequação do imóvel. Você vai aprender, por exemplo, layout versus receita desejada, automatização do seu coworking, mapa de implementação, projeções financeiras, vendas e a gestão. Se cadastre no link da pré-matrícula aqui embaixo para receber o link de compra 1 hora antes e garantir de uma vez por todas a sua inscrição com o bônus de 15 minutos e o bônus ouro. Muito obrigada por você estar aqui, um grande abraço e eu te vejo no domingo às 20 horas. Então eu comecei a pesquisar, então fui lá para o Google, que eu boto coworking, quem me aparece? Bruna Lofego, de cara logo lá. Eu digo, pô, se você vai montar um negócio, você tem que aprender com quem entende o negócio, né? Então não vamos aventurar, vamos fazer um planejamento do negócio. Então foi quando eu conheci você e a CWK e comecei a entender, na verdade, o que era montar um coworking. Isso foi totalmente disruptivo para mim, porque a mentalidade que eu tinha antes do que seria montar um coworking foi totalmente diferente do que eu vinha aprendendo ao longo do processo. Né? Então, a gente pegou essa sala, começamos com uma sala de 65 metros. Né? Uma salinha pequena de 65 metros com um projeto piloto. Montamos um projeto. À medida que a gente vinha fazendo o curso aí com você, né, veio evoluindo e veio desenvolvendo o projeto. Até o ponto que, quando a gente concluiu o curso, fiz essa visita na CWK lá em Belo Horizonte, a gente ajustou algumas coisas de acordo com a tua orientação e voltei com o projeto com a ideia pronta na cabeça para executar. E assim surgiu o Hangar C3, uma salinha de 65 metros, com 12 estações de trabalho, 2 salas privativas e uma sala de reunião. Né? Então, a gente inaugurou nessa estrutura. Então, criei um Instagram, coloquei lá no Google Meu Negócios, comecei a ganhar alguma visibilidade e as pessoas começam mais, inicialmente, era networking, indicação. Né? A gente era uma pessoa que indicava, o Fábio Carrilho está com o coworking, que a gente tem uma vantagem, eu acho que isso talvez eu vá abordar um pouco mais na frente. Coworking é um negócio muito bom, mas eu acho que você tem que estar atento a alguns fatores. Primeiro, localização, na verdade. Você ter um local com uma fácil acessibilidade, um bom estacionamento, né? E estar ligado num local, numa região que seja desenvolvimento comercial, próximo de algo comercial, né? Ou empresarial. Então, isso começou a dar um corpo. Chegou um momento que eu cheguei a 93% do coworking, de ocupação praticamente. Eu disse, agora eu vou ter que usar e começar a esconder. Né? O peixe já não está dando mais dentro da frigideira, né? Olha. Então, a gente agora tem que aumentar. Então, dentro desse ínter surgiu uma empresa já de um porte maior,
grande que fez um contrato com a gente. Aí vamos voltar para aquela palavrinha que recentemente você estava falando, chamada BitSuite, ou BTS. Né? Então, na verdade, eles queriam uma estrutura, contrato mínimo de 1 ano, e que com essa estrutura eles pudessem fazer a equipe deles. Aí eu adquiri mais uma sala dentro do nosso andar, e a gente foi para a segunda expansão, e passamos a ter 115 metros. Então, agora o hangar já não era um coworking pequenininho, começou a ter um espaço maior. A gente, com essa expansão, a gente conseguiu fazer uma sala por encomenda para essa empresa, uma sala de 15 metros com 8 estações de trabalho. Conseguimos fazer um lounge, porque como era tudo pequeno, então a gente tinha uma pequena copa, quase não tinha uma área de convívio dentro do coworking. Então a gente conseguiu fazer um lounge com uma área de convívio, onde o pessoal podia almoçar, tomar um café, receber um cliente independente da sala de reunião. E montamos uma sala de treinamento inicialmente. Então a gente tinha uma sala de reunião e tinha uma sala de treinamento. Muito, Bruno, eu digo, olha, é impressionante a força do Instagram e a força de você conseguir se posicionar no Google para ser identificado. Né? Então lá o Google Meu Negócio faz a diferença. Hoje nós somos um coworking, não somos um coworking tão grande, mas eu acho que já estamos no tamanho mínimo do que eu lembro que a gente conversou que seria ideal de um coworking, que é 200 metros quadrados. Né? Então hoje eu tenho 44 estações de trabalho entre a área de coworking, entre 5 salas privativas, dos quais mais 2 salas de BTS, que eu denominei sala exclusiva. Né? Tem as nomenclaturas. Ótimo. Tem as nomenclaturas padrão, você tem isso também, né? Eu criei esse nome para esse tipo de negócio, porque é como você mesmo falou, você tem que enxergar isso como um negócio à parte. Né? Então, eu criei essa denominação de sala exclusiva para separar a sala privativa, que é dentro do ambiente do coworking, propriamente dito, para a sala exclusiva, que é anexada ao coworking. Então, essas pessoas têm praticamente uma sala toda customizada para eles, mas tem todo o acesso livre ao coworking. Né? Eles só dão uma estrutura praticamente independente de uma sala. E hoje nós estamos aí, vamos completar 2 anos de negócio e com essa estrutura e com a ocupação de hoje, posso dizer, de 80% do negócio ocupado. Né? Olha que bacana. Então, em breve, aí estamos chegando no ponto de equilíbrio novamente. No final de 2022, eu decidi mudar o meu local de trabalho, meu escritório começou a ficar muito pequeno e aí eu tive a necessidade de um local maior. Comecei a pesquisar um ambiente que fosse maior, que fosse melhor para o meu sentido e segmento de trabalho. E aí eu encontrei uma casa que eu achei perfeita, exatamente do jeito que eu queria. Mas alguns espaços iriam ficar sobrando. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para eu não ter perda de otimização daqueles ambientes e como eu poderia fazer para poder atrair as pessoas para quererem utilizar aquele ambiente. Foi aí que me veio a ideia de ter um coworking. Mas o maior desafio que eu tinha, que eu encontrei no meio disso tudo, foi não conhecer absolutamente nada sobre coworking. E isso me deixava completamente perdida. Eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu não tinha a menor ideia de nada. Eu estava completamente perdida. E foi aí então que eu conheci a Bruna. E acompanhando a mentoria dela, eu consegui fazer com que toda a obra que eu precisasse fazer naquele novo ambiente onde seria o meu escritório acoplado com o coworking fosse muito otimizado. Eu consegui reduzir muito os meus gastos com a obra. Eu já estava imaginando assim uma coisa muito grandiosa na minha cabeça e a mentoria dela me ajudou a pensar de uma forma mais direta, mais específica. Realmente não gastar dinheiro com o que não era necessário. Não tinha a menor necessidade de tudo aquilo que estava na minha cabeça. Ela me orientou de uma forma, ela me guiou de uma forma que, assim, eu achei incrível. Eu nunca conseguiria fazer isso sozinha. E a Bruna, ela me passou total confiança desde o começo do processo da mentoria até hoje, que já deve estar mais da metade da mentoria já. Então, assim, todo o ganho que eu já tive na mentoria com ela é até surreal de eu pensar que faz só, acho que 3, 4 meses que eu tô na mentoria com ela. Porque eu tive muito ganho. Ela realmente sabe muito do assunto. Ela realmente consegue te direcionar de uma forma incrível, assim. Ela é uma das pessoas que eu vi que realmente sabe o que tá fazendo. Então, eu com certeza indicaria a Bruna para todo mundo, principalmente para quem está entrando nesse ramo de coworking, assim como eu não tinha a menor ideia de por onde começar. Ela me ajudou muito, tem me ajudado demais. O meu coworking fica em Nova Petrópolis,
é uma cidade no Rio Grande do Sul, bem fora do eixo. Para se localizar e conhece, do lado de Gramado, né, que é famosa pelo Natal Luz. É uma cidade bem pequena, colonização alemã, tem 25 mil habitantes, né, então é uma cidade muito pequena. E assim, é uma coisa bem inovadora ter... Todo mundo diz, nossa, um coworking em Nova Petrópolis. Mas uma ideia inovadora e que está dando certo em todo lugar do mundo, né? Então, como qualquer outro lugar, tem os seus desafios, né? Que é cidade pequena também, de conhecer, de passar esse conceito, que é o principal, né? Que como é cidade menor, daí muitos nem sabem como que funciona. Mas eu acho que isso que se torna o empreendimento mais bacana, melhor, né? Porque daí tu explica como é que é e aí todo mundo acha muito, muito bacana, muito, muito legal também. Daí a gente fez os teus cursos, acompanhou várias vídeos, aulas, né? Acompanhando, daí a gente foi vendo. Não, realmente é fácil, dá para fazer, né? Não é tão difícil. Como eu tenho formação de administração, né? Então as planilhas de controles e coisa que tu indica lá também, eu disse, não, é bem, bem simples, bem autodidata, tudo assim, fácil de fazer. E aí a gente encarou e fez. E agora já estamos completando 2 anos. Como é uma coisa nova, aquela questão da incerteza no início de como que vai funcionar e como, então, os cursos lá online que tu mostra e fala, são bem explicativos e bem tiram as dúvidas, as principais dúvidas, né? Te dão um norte de como que tu pode ir fazendo, né? E depois tu vai fazendo. Agora minha esposa aqui botou o Insta. Sim, eu vi aqui. Aí tu consegue ir acompanhando. Isso ajudou muito, né? Porque no início tudo é incerteza. Tudo tu tem dúvida, tu não sabe se vai ser, como é que é e não sei o quê. E aí assistindo as palestras, os lives, as dicas, tu começa a ver que não, é fácil, não é tão difícil, né? É prático, que dá, né? Daí tu recebe as planilhas do curso depois, né? Daí tu abre, tu vê que são planilhas de Excel não muito complexas, né? Que são fáceis de tu preencher e que tu vai fazendo, né? Então, eu acho de fundamental importância ter esse norte, né, para tu conseguir ir acompanhando, né? E eu acho que a tua ideia, o teu conceito, o teu jeito de falar também é muito fácil de entender. Porque às vezes tu pega um curso, alguma coisa, alguém fala, é muito didático, e aí quando tu tá no início, tu não entende, né? Falar de coworking, de postos de trabalho, de não sei o quê, fica muito difícil. E aí, tendo esse curso, tendo essa ajuda no início, esclarece muita coisa para o decorrer depois, fica mais fácil, né? Entendi. Aí, pelo que você está me falando, assim, traduzindo, o planejamento foi importante. Isso, né? isso. Você planejar ter uma diretriz, uma ajuda, um norte, né, para seguir, acho que é menos doloroso depois na prática. Porque se depois na prática tu ainda quer aprender como fazer, eu acho que tu acaba perdendo tempo, né? Então, Legal. assim, fica melhor, né? Tendo essa noção antes de o que vai acontecer, como que tu tem que fazer, ajuda muito. Eu sou engenheira química, então eu trabalhei na indústria, trabalhei 11 anos numa empresa. E no meio do caminho eu tive um problema sério, tive uma doença, tive que fazer 2 cirurgias. E aí quando a gente passa por alguma coisa assim, vira a chavinha, né? E eu vi que eu não estava feliz, que por mais que eu gostasse do meu trabalho, eu não estava feliz com a minha rotina. Eu acordava muito cedo, chegava muito tarde, pegava trânsito. E aí, quando a gente passa por uma situação dessa, a gente reflete e vê o que a gente vai fazer dali para frente, né? Caso eu morresse, o que eu tinha deixado? Eu não tinha deixado nada além do trabalho lá na empresa, né? E aí eu decidi mudar. Falei, eu não quero mais, eu não queria nem naquela empresa e nem em nenhuma outra. Falei, eu vou empreender, vou fazer alguma coisa. E aí que eu vi o coworking. E eu procurando sobre coworking, a primeira coisa que apareceu foi o seu curso de uma semana grátis.
E eu falei, eu vou fazer, eu vou ver como que é, se eu gosto, se eu não gosto. Acabei comprando o seu curso e nisso eu estava trabalhando ainda. Então, nesse meio tempo, eu fiz todo o meu planejamento, ouvindo as suas sugestões. E eu pedi demissão no mês que eu comecei a obra. E aí a obra correu em 2 meses, e em 2 meses eu consegui inaugurar. A princípio eu ia fazer um bem pequeno, eu tinha pensado em 60 metros. E você me falou que eu fiz uma pergunta para você, você falou para mim que o ideal é que tivesse no mínimo 170. Aí eu falei, e agora, né? Bom, lá eu tenho tudo. Eu tenho coworking, então eu tenho lá 14 posições de coworking. Eu tenho salas privativas para 4 pessoas. Tenho 3 salas dessa. Hoje estão todas ocupadas. Eu tenho bastante procura de sala privativa. Eu tenho 3 escritórios individuais, que também estão locados, também a procura é bastante. Eu preciso expandir agora, né? Como eu falei para você. Eu estou investindo bastante para crescer no escritório virtual. Então, no CNPJ, no endereço comercial, na telefonia. A gente tem um atendimento bem personalizado para os clientes. E, por enquanto, esses são os planos. Né? Crescer. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia Mendonça, né, fundadora do Coworking Negócio Sustentável no Juazeiro do Norte, no Ceará, tá? Eu quero deixar aqui um breve depoimento, né, do que me fez, né, participar da mentoria Coworking com Sucesso. Primeiramente, desconhecimento desse modelo de negócio. Segundo, investir no escuro em algo que eu não conhecia, né? Então, o que foi que eu fiz? Conheci a Bruna no YouTube, né? E decidi, né, sanar minhas necessidades, dessas dúvidas, fazendo o curso com ela. E confesso para vocês, né, que esse curso, ele foi para mim, assim, uma virada de chave para a tomada de decisão no que eu queria fazer e no que eu estou gostando de fazer. Né? A partir do curso, me esclareceu todas as dúvidas que eu tinha com relação à montagem, à regularização do negócio, os modelos de contratos, certo? E foi me dando, assim, mais entusiasmo, mais empolgação para que eu, de fato, montasse o meu próprio negócio. E hoje eu estou com a minha empresa montada, toda regularizada, né? Tem uma cartela de cliente, né, boa, né, para um porto da cidade que eu vivo, onde a cultura ainda é do profissional ter o seu próprio negócio. Mas aqui, né, depois que eu montei essa estrutura, apesar de pequena, está tendo uma demanda satisfatória, né, para cobrir minhas despesas, né? E também para que eu possa ter uma flexibilidade de horário. Eu posso ter, né, hoje, né, uma vida menos corrida, porque aqui eu estou, né, com o meu pessoal trabalhando e também estou tendo o retorno, né? E fazer o curso me proporcionou mais segurança, mais confiança, né, nesse modelo de negócio. E o maior resultado que eu estou tendo hoje no meu corpo, por ele ser pequeno, né, está sendo na contratação de endereço fiscal, que está acontecendo de forma sem complicação, né? Às vezes a gente acha que a coisa pode ser muito complicada, mas assim, se a gente fizer toda uma análise daquela documentação que a gente recebe dos nossos futuros clientes, né, e tendo algumas cautelas, a gente dá para trabalhar com confiança e com segurança, tá? Então, para quem ainda está com dúvida em fazer o curso da Bruna, eu digo para vocês o seguinte: não tenha medo, porque a melhor opção é ter uma orientação de um profissional que já tem uma vivência, que já tem experiência e uma grande bagagem de conhecimento nesse modelo de negócio. Tá certo? Então, vamos fazer o curso junto com a Bruna, vamos participar, né, do grupo, que é um grupo que traz informações riquíssimas, porque a dúvida de um, né,
de um fundador de um coworking tira a dúvida de outros, né? Porque existe aquela interação, aquela ajuda. Eu acho muito bonito o cuidado que cada um tem com os seus demais colegas. E a Bruna, eu quero parabenizar, né, e agradecer aqui por tudo que você tem feito por nós, repassando, transmitindo os seus conhecimentos e dando oportunidade a outras pessoas a ter o seu próprio negócio. Gratidão.